João, capítulo 2, a partir do versículo de número 13. Diz assim a palavra de Deus: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Queria meditar nesta noite sobre Jesus quando ele expulsa os vendilhões do templo. O texto começa dizendo que estava próxima a Páscoa dos judeus, então Jesus foi para Jerusalém. Naqueles dias, meus queridos irmãos, a cidade de Jerusalém se enchia de peregrinos de toda parte, peregrinos vindo de todas as partes do mundo daqueles dias. E 3 grandes peregrinações eram feitas na Terra Santa. A primeira, na festa da Páscoa, propriamente dita, como está aqui. A outra, na festa de Pentecostes. E a outra grande peregrinação era na festa das tendas. Essas 3 festas atraíam fiéis do mundo inteiro, daqueles dias, claro. Mas na festa da Páscoa se intensificava ainda mais a presença dos peregrinos. A movimentação de peregrinos em Jerusalém era intensa e superava várias vezes a população daquela cidade. Alguns calculam que Jerusalém nos tempos de Jesus tinha em torno de 20 a 25 mil habitantes, portanto uma cidade ligeira, uma cidade pequena, mas que nos dias das festas e principalmente da festa da Páscoa chegava a ter acima de 10 vezes, ou seja, 10 vezes mais o número de habitantes. Então de 25 mil salta para mais de 250 mil pessoas numa cidade pequena como Jerusalém. E os peregrinos, eles iam em direção ao templo, porque o templo era o centro da vida religiosa, onde os peregrinos convergiam. E por que eles iam ao templo? Primeiro, eles iam levar o imposto anual. Havia um imposto que os judeus, o homem judeu, acima de 20 anos, tinha que trazer um imposto ao templo uma vez por ano, era um imposto anual, e que consistia de 2 pequenas moedas, 2 dracmas. Então, eles iam ao templo para levar essas ofertas, ou essa taxa, ou esse imposto que era na base da lei. Para os irmãos terem uma ideia, certa vez, está lá em Mateus 17,
alguém chegou para Pedro e disse: o teu mestre não paga o imposto? Mas não era um imposto aos romanos, era o imposto ao templo, uma taxa, 2 dracmas. E Jesus então diz a Pedro: vai lá pescar. E ele tira daquele peixe algumas moedas para ofertar ao templo. Esse imposto anual era para o sustento, para a manutenção do templo de Jerusalém. A segunda coisa que os peregrinos faziam na Terra Santa era, obviamente, os sacrifícios. No templo você tinha os sacrifícios regulares, mas também você tinha os sacrifícios particulares. Digamos que você fez um voto particular e quando você fosse a Jerusalém, você haveria de cumprir aquele voto no templo, oferecendo lá algum animal em sacrifício. Então aqueles peregrinos, aquela quantidade de peregrinos de Jerusalém fazendo o seu sacrifício, realmente era muita gente e eram muitos sacrifícios. Uma outra coisa que tinha também é que os peregrinos vinham e traziam o chamado segundo dízimo. O que era isso? Era uma 10ª parte de toda a sua renda, e ele deixava para gastar na terra sagrada, na terra santa, ali em Jerusalém. Então tudo isso você tinha. E você tinha também em Jerusalém um comércio de animais muito grande, porque Jerusalém tinha diversos mercados de animais, e o número de animais sacrificados aumentava consideravelmente na época da festa da Páscoa. Quando Jesus chega à esplanada do templo, mais especificamente pelos relatos históricos, ao átrio externo, também conhecido como átrio dos gentios, ele vê um comércio deliberado, animais e cambistas. Os cambistas eram aqueles que trocavam o dinheiro, a moeda, e moeda corrente. Afinal de contas, eles tinham que pagar o imposto do templo. Precisava de uma moeda corrente, precisava de dracmas, e ali então os cambistas trocavam. Mas também eles precisavam de dinheiro para custear as oferendas, então os cambistas trocavam. Eles precisavam gastar o segundo dízimo na Terra Santa, então tinha ali os cambistas para facilitar, a vida dos peregrinos. E tudo isso tinha a aprovação das autoridades do templo, que permitia que no átrio dos gentios fossem feito essa comercialização toda. Interessante que para as autoridades, os rabinos da época, no átrio dos gentios podia ser feito, porque eles não consideravam uma área sagrada. Então eles deixavam no átrio dos gentios. Lá no átrio dos gentios pode ter os gentios e os animais, tudo juntos. Quando Jesus vê isso, ele considera um assinte, ele considera afrontoso, uma afronta, um desrespeito ao culto, um desrespeito ao templo e um desrespeito aos gentios, que além de trazerem o dízimo ao templo, o imposto, a taxa ao templo, além de gastar na Terra Santa o segundo dízimo, eles também eram explorados pelos animais que eram vendidos bem mais caros, Jesus ali faz um chicote com cordas, e considerando que no átrio externo, no átrio de gentios, havia muitos animais, não era difícil de encontrar cordas. Então não sei se ele pega a corda ali, se ele senta, ou se ele faz rapidinho um chicote, mas ele pega cordas que tem ali, havia muitos animais. E aliás, é o primeiro e o único texto, e o único momento da vida de Jesus em que ele usa força física. Ele pega o chicote, e ele senta o chicote, e ele expulsa os animais. E ele vira a mesa dos cambistas, e foi um alvoroço tremendo ali. Por isso esse texto é chamado de Jesus expulsando os vendilhões do templo. E eu queria nesta noite, meus irmãos, tirar algumas lições para a nossa vida espiritual. E a primeira delas é que eu vejo aqui o zelo de Jesus para com as coisas de Deus.
versículo de número 16. E disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócios. E olha o versículo 17. Lembraram-se os seus discípulos de um texto da Escritura. Qual é? O zelo da tua casa me consumirá. Jesus expulsando os vendilhões do templo traz uma lição para nós. Primeira, o zelo de Jesus para com as coisas de Deus. O que é zelo? É um cuidado especial, é um intenso ardor pela adoração a Deus. Um famoso pintor do século XVI, nascido na Grécia, mas que ficou famoso na Espanha, e o seu nome é El Greco, pintou um quadro, meus irmãos, sobre Jesus expulsando os vendilhões do templo, data do ano 1570, mais ou menos. E esse quadro está na Galeria de Artes de Washington, capital americana. Se você vir este quadro, você nota que ali, naquele lugar, há vendedores, há as pombas, Mas El Greco pinta uma coisa que a sua interpretação, a sua leitura teológica. Há no meio algumas mulheres, e as mulheres com trajes indecentes. Ele pinta também naquele quadro algumas crianças nuas, jogadas pelo chão, uma para lá, outra para cá. Ele pinta alguns homens que estão sem a camisa, sem a parte de cima, peito nu. Qual é a leitura que El Greco fez de Jesus expulsando os vendilhões? De uma verdadeira vulgaridade, de uma verdadeira imoralidade dentro do templo de Jerusalém. E é isso que Jesus vê quando ele chega no átrio dos gentios, onde ele diz: a minha casa será casa de oração para quem? Para todos os povos, inclusive os gentios. E lá as autoridades diziam: não, ali é gentil mesmo, que fiquem lá os gentios e os animais. Não. Quando Jesus expulsa os vendilhões do templo, ele mostra para nós o zelo para com as coisas de Deus. Não façam da minha casa de oração um covil de ladrões e salteadores. Ele cita dois textos. Casa de oração está no profeta Isaías, covil de salteadores está no profeta Jeremias. E ele faz o que faz por zelo para com as coisas de Deus. Eu penso que as pessoas estão esquecendo disso, de zelar pelas coisas de Deus. Jesus percebe a espiritualidade daquele culto, desleixado, sem oração. Eles perderam a sensibilidade de adorar o Deus libertador, porque era a festa da Páscoa. Jerusalém estava cheia de gente vazia espiritualmente. E aqui Jesus mostra o zelo para com as coisas de Deus. Não pode haver na casa do Senhor comercialização, não pode haver secularização. Ninguém pode prestar culto a Deus por interesses monetários. Jamais as nossas ações devem ser automatizadas. De maneira alguma deve haver a verdadeira espiritualidade. E aqui o zelo de Jesus para com as coisas de Deus. E eu quero dizer também, meus irmãos, que nunca se deturpou tanto o conceito de oração quanto nos nossos dias. Quando Jesus fala, e aí nos outros textos, nos evangelhos sinóticos, ele diz que o templo, como dizem os judeus, é a Bet Tefilá,
é a casa de oração. Oração é quando você tem um relacionamento íntimo com Deus, é a sua comunhão. Só que as pessoas perderam o zelo pelas coisas de Deus. E hoje, nos nossos dias, nunca se deturpou tanto o conceito de oração como a gente vê hoje. Oração hoje é um mecanismo. Se você orar tantas vezes, você compra uma bicicleta. Mas se você orar fazendo jejum, você compra um carro. Mas se você orar, fizer jejum e der 20% do dízimo, então você compra uma casa. O que é isso? Isso é barganha com Deus? Estão colocando preço nas coisas de Deus? O que é isso? Onde você vê na Bíblia os discípulos, os apóstolos falando o seguinte: hoje eu fiz a oração da 7ª sexta-feira. Aonde me mostra isso? Onde é que tem na Bíblia? Qual é o apóstolo que diz: eu jejuei 12 dias e consegui sei lá o quê? Dizimei 20%. Isso é comprar Deus. Isso é colocar preço nas coisas de Deus. E o que Jesus faz é expulsar os vendilhões do templo. Por quê? Zelo para com as coisas de Deus. E é isso que nós temos que ter dentro do nosso coração. Quando o Simão Mágico chegou para Pedro e quis comprar o dom do Espírito Santo, que palavra dura Pedro disse a Simão Mágico, querendo comprar com dinheiro o dom do Espírito Santo. Você está em fel de amargura, em laços demoníacos. Meus queridos irmãos, você sequer encontra na Bíblia, sabe o que? Corrente de oração. Onde é que tem na Bíblia corrente de oração? Onde é que tem isso? Não há campanha, não há corrente, não há propósito, não há nada disso. Mas a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17: orai incessantemente. Gente que precisa de campanha de oração, vai ver a vida como uma dessa pessoa, vê a espiritualidade. A ação de Jesus traz naquela hora para os discípulos um texto messiânico. Veja só o versículo 17: lembraram-se os discípulos, eles ficam apavorados com aquilo, e eles se lembram de uma coisa, de um texto messiânico no livro do Salmo 69, 9: o zelo da minha casa me consome. Salmo 69 é um salmo messiânico. O Messias, quando vier, vai fazer isso. É um homem zeloso para com as coisas de Deus. E os discípulos se lembram: olha o zelo do Messias, do enviado de Deus, Cristo Jesus. E é claro que eles ficaram preocupados também, porque atacar o templo era assinar a própria sentença de morte. E é claro que eles ficaram preocupados. Então, meus irmãos, o zelo de Jesus para com as coisas de Deus, cada um de nós tem que zelar sim para com as coisas de Deus. E vou além. Teve um dia aqui que antes de começar um culto, estava um converseiro na igreja, que eu falei: o que está acontecendo lá? Não pode. Sabe quantas horas a gente tem de culto? 1h30. E 1h30 você não consegue ficar sentado? Tem que ficar levantando, tem que ficar andando na igreja? Deus te dá 6 dias. 6 dias. Meus irmãos, zelo para com as coisas de Deus. Segunda coisa que eu quero pensar nesse texto aqui, quando Jesus expulsa os vendilhões. Segunda lição é a autoridade de Cristo sobre a igreja. Quem tem autoridade na igreja não é o pastor, nem os presbíteros, e nem os diáconos. Quem tem autoridade na igreja é Cristo. Quando os judeus, diz aí o versículo de número 18, perguntaram, pois, os judeus, na verdade, aqui certamente são as autoridades do templo: que se não nos mostras para fazeres essas coisas? Eles foram questionar Jesus. Que autoridade
autoridade você tem para fazer isso? Falar isso para Jesus. Sobre qual autoridade tu fazes isso aqui dentro do templo? Ainda que seja no átrio externo, chamado átrios dos gentios. Porque o templo, meus irmãos, a vigilância do templo, por direito supremo, era dos sumos sacerdotes, por direito. Mas também havia os guardas do templo de Jerusalém, que eram na sua maioria levitas. Mas agora quem é esse que vira as mesas, joga o dinheiro para o chão, expulsa os animais, faz um alvoroço? Com que autoridade tu fazes isso? É isso que perguntaram para Jesus. Perguntaram para Jesus: quem é você para fazer isso? Que sinal tu mostra? Sinal aqui é a mesma palavra para milagre. Qual milagre você mostra para a gente acreditar que você realmente é o Messias? Várias vezes no ministério de Jesus, os discípulos os judeus perguntaram: mostra um sinal e a gente vai acreditar em você. Tem de gente isso hoje. Senhor, faz um milagre que eu acredito. Se fizer um milagre naquela igreja eu vou, porque a igreja é boa. Igreja poderosa, o pastor lá tem poder, misericórdia. Paulo, escrevendo na carta aos Coríntios, ele diz o seguinte: os gregos buscam sabedoria, mas os judeus, sinais, milagres. E Jesus diz o seguinte: qual é o sinal que Jesus quis dar? A princípio nenhum. E ele não fez nenhum milagre lá, não. Mas ele haveria de dar o maior de todos os sinais, tal como ele disse uma outra vez: nenhum sinal será dado senão o sinal do profeta Jonas. Qual é? 3 dias no coração da terra e depois voltaria. Agora ele diz aqui no versículo de número 19: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Mas veja só, ele se referia ao templo. Versículo 21 se referia ao seu corpo. É possível, não se tem total certeza, de que Jesus tenha dito assim: destruam este santuário e eu reconstruo em 3 dias, talvez apontando para o seu próprio corpo. É possível. Mas os judeus não entendem que é o corpo dele. Ou seja, que é prova maior de que Jesus é o Filho de Deus, o Redentor, o Deus conosco, a ressurreição? Mas os judeus, versículo 20, diz que eles entenderam ser o templo mesmo de Jerusalém e replicaram os judeus: em 46 anos foi construído este santuário e tu em 3 dias o levantarás. Então eles não entenderam que Jesus daria uma outra prova muito maior do que construir o templo em 3 dias. Era ressurreição. Meus irmãos, o templo de Jerusalém foi planejado pelo rei Davi, executado pelo rei Salomão no ano de 950 a.C., foi destruído por Nabucodonosor 350 anos depois da sua construção, foi reconstruído depois do cativeiro babilônico por alguém chamado Zorobabel, que foi governador de Judá. Então o segundo templo é chamado Templo de Zorobabel. E 500 anos depois do cativeiro babilônico, surge Herodes, o rei Herodes, e que resolve desmontar todo aquele templo e construir um melhor, maior e mais bonito ainda, chamado Templo de Herodes. É claro que já estava construído no tempo de Jesus. Começou no ano 20 a.C., mas acontece que faltavam alguns detalhes, não estava de todo construído. Por sinal, vai terminar entre o ano 62 a 64 da era cristã. Mas os irmãos vão se lembrar que Jesus disse o que a respeito daquele templo? Não ficará pedra sobre pedra. Quando terminou, em torno de 6 a 8 anos, foi totalmente destruído por volta do ano 70.
Quando foi construído o templo de Herodes, um dia Jesus andando com seus discípulos, os discípulos disseram, lá em Marcos 13, Senhor, que pedras, que construção. E ele diz, não vai ficar pedra sobre pedra, como eu disse, e ele foi destruído. Agora, meus irmãos, esse texto mostra a autoridade de Jesus sobre a igreja. Com que autoridade fazes isso? Expulsa os animais e fazes essas coisas. Ora, ele diz o seguinte em Mateus 12, aqui está quem é maior do que o templo. E terminando o evangelho de Mateus, ele diz que toda autoridade me foi dada. Aonde? Só na terra? No céu e na terra. A igreja tem que aprender que a autoridade da igreja está em Jesus. E era isso que ele demonstrou para os judeus naquele momento. Eu tenho pensado um pouquinho, meus irmãos, sobre a autoridade de Cristo sobre a igreja nos nossos dias. Com que autoridade as pessoas inventam coisas dentro da igreja? Com que autoridade? Eu já contei aqui para vocês sobre a mania de decretar? Não contei? Então vou contar. Em São Paulo já foi moda, não sei se está na moda ainda. O pessoal começa a decretar. Você vai numa agência de carro, por exemplo, você não tem dinheiro, mas você vai. Você vê um carro lá, você diz, é meu em nome de Jesus. E é isso que eles estão ensinando lá em São Paulo. Aí você passa em frente de uma casa bonita e você não tem o dinheiro para comprar. Mas você diz, é minha em nome de Jesus, para aquela casa. Eu fico pensando, mas com a autoridade de quem? Eles inventam e ensinam uma coisa dessa. E a mais nova eram as mulheres da igreja que querem casar. E eles ensinavam, você vê um homem bonito na rua, você fala assim, é meu em nome de Jesus. E o pastor então diz assim, mas irmã, aquele homem que você vai é casado, vai ficar viúva, a mulher vai morrer, é meu em nome de Jesus. Meus irmãos, com a autoridade de quem? Eu vejo o zelo de Jesus para com as coisas de Deus, mas também eu vejo a autoridade de Jesus sobre a igreja. É Ele que manda na igreja. Não podemos fazer nada além do que está escrito na Santa Palavra de Deus, mas absolutamente nada. Ah, pastor, mas eu vou no culto, eu canto, eu sento, eu oro. Mas quem mandou você fazer outra coisa? É isso que é para fazer. Não está pedindo para a gente inventar as coisas. E tem umas campanhas que eles fazem que eu fico pensando, meu Jesus amado, da Santa Misericórdia, de onde eles tiram isso? Tem uma campanha que eu vi, uma campanha estranha, das sementes frutíferas. Então, pessoas chegando na igreja, isso aconteceu, não estou inventando não, aconteceu. Só procura na internet, vocês acham. E cada membro da igreja leva uma laranja para casa. É a campanha das sementes frutíferas. Aí você corta aquela laranja e coloca uma parte numa mão, na outra mão e espreme. Para cada semente que sair, você paga R$10 na igreja. E você vai prosperar. E eu pensei em fazer aqui na igreja. E com melão. E melancia é difícil de levar para casa. Não. Com a autoridade de quem fazem isso na igreja? Não pode. A autoridade de Cristo sobre a igreja. Autoridade de Cristo sobre a igreja. Por último, por fim, eu vejo também aqui, além do zelo de Jesus para com as coisas de Deus, eu vejo aqui a autoridade de Cristo sobre a igreja,
mas eu vejo também o culto centrado em Cristo e não mais nos rituais. O versículo de número 22 diz que quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera, e creram nas Escrituras, na Escritura e na palavra de Jesus. Ou seja, Jesus não deu a mínima para os sacrifícios que estavam sendo feitos no templo. E por quê? Porque com ele não há mais necessidade. O culto é centrado em Cristo e não nos rituais. O templo, de fato, era o lugar onde deveria brilhar a glória de Deus. Mas aqueles rituais já estavam ultrapassados. Agora Cristo está ali. Se no templo era onde se manifestava a glória de Deus, agora Cristo está ali. Ele é a glória encarnada. É o Deus conosco. Vimos a sua glória como unigênito do Pai. Nele está a plenitude da divindade. Tanto é que no Apocalipse de João não aparece o santuário na Nova Jerusalém. Isso está em Apocalipse 21. Diz que na Nova Jerusalém não tem santuário. E também não tem microfone. Apocalipse 21, 22. E não havia santuário. Por que não havia santuário? Porque Deus e o seu Cordeiro estavam presentes. Se Cristo está presente, não há necessidade mais dos sacrifícios. E aqui a lição que fica é que o culto é centrado em Cristo e não nos rituais. A esperança escatológica dizia o seguinte: quando o Messias vier, ele vai construir um templo enorme, bonito, maravilhoso, que vai durar para sempre. Não é isso. Jesus não anuiu a esse pensamento de maneira alguma. Porque nós não precisamos realizar nenhum sacrifício. Em Cristo temos acesso ao Pai. A adoração tem que ser espiritual e não ritual. Adoração em Cristo, adoração em espírito e em verdade. A presença de Deus se faz agora em Cristo, reside em Cristo. Por isso a nossa doutrina do sacerdócio real. Eu não preciso nem de pastor, nem de padre, nem de pai, nem de nada. Eu ia dizer pai de santo. Pai de santo não pode ser nada. Para chegar diante de Deus eu não preciso de intermediário. É a doutrina do sacerdócio real. Vós sois sacerdócio real, nação santa. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Então é o culto centrado em Cristo e não nos rituais. Mas o que é que estão fazendo com o culto hoje? Eu vou dizer. No estado de São Paulo, em 1999, saiu um artigo do Frei Beto. Frei Beto, católico e bastante conhecido. E ele escreveu um artigo no Estadão, 1999. E ele falava da sua própria igreja, mas aquilo que ele escreveu se aplica também à igreja evangélica no Brasil. Escreveu o Frei Beto: estão trocando o silêncio da igreja pela histeria, estão trocando a meditação pela emoção, estão trocando a liturgia pela dança. Ele escreveu há 18 anos atrás, um pouquinho mais. E o que a gente vê nas igrejas de hoje? Show, bingo. Eu conheci uma igreja presbiteriana em que a SAF fez um concurso de beleza na igreja. Fazer concurso de beleza. Quem ganhou? A mulher do pastor. Já vi bingo numa igreja famosa de São Paulo, onde estava concorrendo, sabe o que? Uma BMW. Quem ganhou? Esposa do pastor.
O culto é centrado em Cristo e não nos rituais. Esse negócio de entrevistar demônio na igreja, de onde tiraram isso? Demônio falar em microfone? O culto é a Deus, é cristocêntrico. Esse negócio de fabricar milagres na igreja, você precisa da salvação. Eu já contei aqui a unção do esquecimento ou não? Eu estou meio esquecido, preciso dessa unção. Em São Paulo inventaram essa coisa de unção do esquecimento, que se você colocar na internet, você vai ver lá. Mulher vai no culto e diz para o marido, para o pastor: olha, o senhor ora por mim, porque meu marido é terrível, meu marido não vale nada, meu marido não tem o que possa, meu marido aqui. E ele diz o seguinte: então eu vou fazer a oração do esquecimento, a unção do esquecimento. Aí põe óleo, põe isso, aquilo, tal, e faz a unção, e ora, e quando termina: e aí, minha irmã, tudo bem? Tudo bem. Como vai a sua vida? Maravilhosa. E seu marido? Um ouro de pão. Unção do esquecimento, esse espírito de mentira dentro da igreja. O que é isso, meus irmãos? O que é isso? O culto é centrado em Cristo, não nessas coisas. Por que as pessoas ficam correndo atrás de óleo, de folha, de água, de terra, de pedra, de toalhinha ungida? Para que a gente precisa de arruda, de sal? O sal grosso é bom. Isso. Um churrasco. Rosa ungida. Isso é falta de conhecimento das Escrituras. E diz que o justo viverá pela fé. Eu termino, meus irmãos. Jesus expulsando os vendilhões do templo. Zelo para com as coisas de Deus. Você tem tido? Zelo para com as coisas de Deus. Fazer o melhor. Fazer com o coração. Esmerar-se mesmo. Porque não é para mim nem para você, é para o Criador do céu e da terra. Segundo, a autoridade de Cristo sobre a igreja não é a minha autoridade, não é a sua autoridade, é a autoridade de Cristo que tem que permanecer dentro da igreja. O que formos fazer está de acordo com a autoridade de Cristo ou não? É isso. O que você está fazendo da sua vida? O Cristo autoriza ou não? É a autoridade dele que nós vivemos, debaixo da autoridade dele. E por fim, o culto tem que ser centrado em Cristo e não nos rituais. E é isso, meus irmãos. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É nele que repousa a nossa fé, é nele que repousa a nossa salvação. Que essa palavra esteja no nosso coração, coração de cada um, e que possamos servir a Cristo cada vez mais, e que tudo seja feito para a glória do Senhor. Amém? Amém. Amém.